Olá, Teresópolis, seja muito bem-vindo ao seu programa Segurança em Foco, que começa essa semana com um tema importantíssimo. Já vou dando a dica importante para que você participe das nossas redes sociais, nos conduza também no nosso programa, dê dicas, faça o seu pedido de assunto, dê a sua sugestão de pauta, a gente está sempre aberto. E essa é mais uma dessas sugestões que a comunidade nos faz de assuntos importantes que a gente começa a tratar a partir de agora. E hoje, nosso assunto em discussão é a violência doméstica, né? Esse assunto tão propagado pela grande mídia, que a gente vê em todos os lugares, toda família tem, infelizmente, algum caso desse tipo, e a gente está aqui justamente para debater em que a segurança pública pode ajudar para que a gente, primeiro, coíba, claro, esse tipo de prática, mas também que a gente consiga prevenir. E por falar em prevenção, esse projeto que começa lá em 2015 aqui na nossa Polícia Militar em Teresópolis tem como base principalmente a prevenção. Claro, trabalhar a educação, fazer com que as pessoas entendam o que é uma violência doméstica, como ela começa e como a gente pode também evitá-la. Comandante Marco Aurélio do meu lado, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né, comandante? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Guardiões da Vida, que é esse projeto que a gente está falando aqui, que é maravilhoso nesse sentido, né, de levar a informação ao cidadão, mas também, né, tem o seu aspecto também de coibir, de punir, né, de buscar os autores desse grande mal, né, comandante? Boa tarde a todos, né, aqueles que nos assistem aí pela TV Diário. Hoje nós temos um assunto bem interessante, né, bem bacana, é um assunto em sua maior parte nós vamos estar aqui tentando instruir as famílias, né, no que tange a esse tema, a violência doméstica, é um tema que muito nos preocupa, né, é um crime muitas vezes silencioso, e quando ele vem a ocorrer, ou quando ele vem para a mídia, ou ele vem para o lado policial, né, já aconteceu o pior. Então, o que a gente quer, na verdade, é trazer orientações, principalmente a mulher, que é muito vítima desse tipo de delito, né, e, como a gente falou, é um crime que acontece dentro do lar, né, e por estar dentro do lar, é muito difícil o acesso do órgão público a esse lugar. Mas nós estamos construindo uma rede de proteção, né, em que nós temos aqui, né, os Guardiões da Vida, nós temos agora o PROERD também envolvido, nós temos outros setores da sociedade também envolvidos juntamente conosco, realmente uma rede de proteção. Usamos a imprensa, né, para que a gente possa estar cada vez mais instruindo as pessoas para que o pior não aconteça. Os nossos números são preocupantes na cidade em relação à violência doméstica, mas é preocupante e, ao mesmo tempo, é muito satisfatório, porque as pessoas têm comunicado aos órgãos de polícia, né, demonstrando a confiança que tem na polícia, e não que hoje ocorra mais, né, mas aqui as pessoas estão realmente vindo mais a público, procurando os órgãos, né, procurando socorro, e nós estamos aqui para ajudar essa parcela da sociedade que sofre com esse tipo de violência no seu âmbito familiar. E dentro dessa rede, né, que o comandante acabou de nos explicar, tem um programa, né, que é o Guardiões da Vida, que tem feito esse trabalho diretamente na sociedade, né, ou seja, é um grupo pensado, né, treinado, inclusive, participam de muitas capacitações para fazer esse serviço e atuar diretamente, justamente, nas vítimas e até nos causadores desse problema também, né? O trabalho tem que ser feito, como o comandante lembrou bem, começa dentro de casa, tem que ser trabalhado a casa como um todo, a família como um todo, está todo mundo sendo vítima deste mal. A Hélia vai explicar para a gente, né, Hélia, como é que surgiu esse Guardiões da Vida, como é que é esse trabalho, explica um pouco para o povo de casa como é que funciona esse projeto dentro do 30º. Boa tarde, Anderson. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, nós somos a equipe do Guardiões da Vida. Eu, com o cabo M. Abreu, nós fazemos um trabalho que a gente faz um contato com essas vítimas, levando para elas uma segurança. A gente pega o RO na 110DP, na delegacia, e toma conhecimento dessa ocorrência, de como foi, como aconteceu, se tem a medida protetiva, e a gente vai nas residências dessas vítimas para orientar elas, para dar aquela segurança para elas, para ver se o agressor está respeitando essa medida protetiva, né, que é muito importante nesse primeiro momento, e fazer com que ela entenda que ela teve a atitude correta. Sim. Que denunciar é o correto. Porque muitas das vezes a gente chega na casa delas e elas estão se sentindo culpadas. Dizem que não queriam que o agressor fosse preso, que queria que ele tivesse tido
uma medida educativa. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? E que não pode deixar dessa maneira. Entendeu? Abreu, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso em algumas outras reportagens, mas é sempre bom a gente lembrar. Muitas vezes é difícil para a vítima identificar essa violência. Às vezes ela é vítima dessa violência, mas ela mesma não consegue identificar e às vezes até a família não consegue identificar. E aí entra aquele grande problema, né? É cultural, é assim mesmo, meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, e aí é difícil lutar contra essa cultura. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, coronel. Realmente é o que você falou. Tem muitas situações que a gente observa que assim, parte de cultura mesmo, né? Assim, ela acha que aquela agressão... Entende-se que a agressão contra a mulher não é só agressão física, né? Sem dúvida. Principalmente a agressão psicológica, que é um ciclo, né? Onde tudo começa, né? A gente entende que a Lei Maria da Penha, ela retrata bem essa parte de violência contra a mulher, que é todo um ciclo, né? Primeiro começa com a agressão verbal, tem aquelas situações também de menosprezar a mulher, achar que a mulher ela não é capaz de fazer isso, fazer aquilo. Às vezes, assim, um simples... dá um exemplo assim, tirar uma carteira de habilitação. Você não é capaz de fazer isso. Então, assim, são coisas assim, que você vai observando que são passíveis realmente de agressão psicológica. E até chegar ao ponto extremo, né, que é a agressão física, onde a mulher, muitas das vezes, até por parte de dependência psicológica, financeira, ela tem esse receio de registrar, né, e é completamente assim, inviável, né, a gente observar essas situações e não poder ajudar. Pegar um gancho até que o coronel falou aqui, sobre essa situação a gente estava falando agora há pouco, sobre o ProERD, né? Sim. Identificação chefe, sobre as crianças no colégio, que elas já são identificadoras dos problemas que estão ocorrendo em casa. Muitas vezes a criança leva para o professor, leva para o diretor da escola, leva para o coleguinha de sala, né? Esses problemas. Sim, recentemente o ProERD fez, recentemente em que sentido, né? Estão sempre fazendo contato com a gente. Sim. Recentemente a gente atendeu um caso de observação de uma criança e a gente buscou mais a fundo e vimos que essa criança já tinha parte de casa identificado problemas com seus pais, de violência, né, contra a mulher, contra sua mãe, na verdade. Verdade. Comandante, o senhor lembrou muito bem, os casos de denúncia aumentaram. A gente teve uma modificação na legislação que pode ter ajudado, né? Sim. É a questão da ação não mais condicionada à representação da vítima. Sim. Isso pode ter influenciado bastante. Hoje, para que o nosso telespectador tenha uma ideia, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e que vizinho não deve se meter sim. Inclusive, hoje, a tua identificação desse problema, né? Você levando isso ao Ministério Público, independente da representação da vítima, vai se iniciar um processo. Sim, verdade. E esse agressor pode virá a ser punido caso seja comprovado. Então, é importante que os vizinhos, a família, identifiquem sim. E vocês podem ser porque se deixar por conta da vítima, né, comandante? Geralmente tem envolvimento emocional e tudo mais. E uma dependência também. Isso que a Ellen falou aqui, eu vou até saltar o que ela falou, sobre a pessoa, às vezes, ficar com pena, ela chega a ficar com pena do agressor. Né? Porque o agressor, na verdade, ele age como se ele estivesse reagindo a algo que a mulher fez. Entende? Então, ele se coloca na posição de vítima. Ele quer colocar a mulher... Ele está dentro da razão dele. Sim, ele está dentro da razão dele, ele se coloca como vítima, né, daquela situação, porque ele tomou aquela posição porque a mulher fez alguma coisa ou deixou de fazer algo. E por isso ele tomou aquela relação. Mas no dia seguinte ele é carinhoso, no dia seguinte ele está como se nada tivesse acontecido. Né? Então nós temos esse tipo de comportamento do homem, né, que muitas vezes ele acha que está no direito dele em agredir, em humilhar, em pisar naquela mulher, em achar que aquela mulher é menor do que ele. Né? Então, ele, muitas das vezes, ele tem uma atitude dessa e ainda se acha com razão e faz com que a mulher se ache culpada. Né, daquela coisa. Porque se ele ficar preso, os filhos vão sentir, né, os vizinhos, a vergonha, então a culpa é toda dela. Entende? Então, muitas vezes as mulheres não procuram ajuda, né, aos órgãos públicos, porque é vexatório, né, você chegar muitas vezes numa delegacia, né, ou que apanhou, ou que foi humilhado, e às vezes a pessoa que está na frente da delegacia, né, não estou falando crítica à polícia, mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender, né, a dor daquela mulher, assim como também no nosso 90 também é assim. Né, às vezes a mulher liga, né, e às vezes o policial que está ali ouvindo naquela oitiva do 90, ele não é capaz de identificar que ali é um fato
extremamente grave. Né? E muitas vezes submete aquela ocorrência num segundo plano. E nós temos orientado o nosso policial do 90 para dar toda a atenção, porque ninguém que liga ao 90 está ligando para uma coisa à toa. Né? Se está ligando é porque existe uma emergência. Já é uma situação extrema. Já é uma situação extrema. Para chegar, né? ligar. Em que ele só xingou a senhora está discando o 90? Não, tem que discar um 90 e a gente tem que estar lá para dar esse apoio. Né? E a gente criou esse protocolo junto à Polícia Civil e ao Ministério Público, de toda vez que ocorre uma ocorrência, que surge uma ocorrência de violência doméstica, né? Eles são informados, eles têm conhecimento, eles vão até a delegacia, pegam aquele registro de ocorrência, estudam aquele registro de ocorrência e vão até a residência, para orientar tanto a vítima, quanto o agressor. Né? Então, é importante, e a gente vai falar também, eles vão falar depois sobre os casos de reincidência, quando acontece, se acontecem, né? Os descumprimentos de medida protetiva. Sim. Então, nós temos aí já criando um ciclo, já um processo, né? Um ciclo de proteção a essa família, onde o M. Abreu acabou de falar sobre o PROERD, né? Que às vezes, eu até dei uma palestra esse final de semana numa escola particular aqui, no Colégio São Paulo, em que nós falamos o seguinte: muitas vezes a gente está atento àquele garoto que é arteiro, né? Aquele levadinho, que o inspetor está... Mas a gente tem que estar atento também àquele que é muito quieto, aquele que está isolado. Verdade. Porque muitas vezes é um pedido de socorro. Né? Ali tem um pedido de socorro. Aquele garoto que está isolado, que não se relaciona, ele está gritando socorro. Né? E a gente vê o que aconteceu em São Paulo, né, com aquele jovem que entrou na escola atirando, né? Com certeza aquele jovem deu sinais. Anos dando sinais. Dando sinais, né? E quando ele sai atirando em todo mundo, ele não procurou ali uma pessoa específica, ele atirou em todo mundo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou penalizando vocês, porque todos vocês são culpados. Porque eu posso estar aqui nessa escola gritando há tanto tempo, gritando em silêncio, e ninguém me deu atenção. Né? Então, a forma dele expressar, né, o seu sentimento, muitas vezes, é agredindo aquelas pessoas que não deram atenção, às vezes é vítima de bullying. Então, nós temos que criar toda uma cerca de proteção em cima dos nossos jovens. É isso que a gente quer com Guardiões da Vida. Estamos pensando na ampliação desse projeto, né, para que outras pessoas, outras famílias também do interior sejam alcançadas, né, porque o interior é sempre mais silencioso. Então, a gente quer, com êxito desse trabalho que Ellen e M. Abreu fazem, a gente quer expandir, né, esse trabalho para que a gente tenha mais sucesso e menos violência em Teresópolis. E dentro desse trabalho, é claro, a família tem papel muito importante. Nós vamos falar no próximo bloco, porque esse já não dá mais tempo, já foi rápido, né? No próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso, como a família pode identificar esses sinais, né? Essa comunicação silenciosa que o comandante lembrou muito bem. A Ellen e o M. Abreu vão dar exemplos de como as famílias ajudaram a identificar violências e como os filhos, né, desses casais que têm episódios de violência também precisam ser ouvidos e como eles podem ser ouvidos e como o Guardiões trabalha nessa questão também, né, do atendimento à família. Então você já viu que no próximo bloco o assunto é interessante. Continue participando, o nosso WhatsApp está na tela para você mandar a sua sugestão, mandar a sua pergunta, participar do nosso programa. Fique à vontade. A gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta.